Olá, esse é o laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai falar hoje sobre artigo 5º, direito de propriedade, aula número 5 do nosso pacotão de direitos fundamentais e direitos individuais. Olha só, hoje a aula 5 do artigo 5º, nós vamos tratar especificamente da propriedade e todos aqueles direitos pertinentes à propriedade, direitos como a função social da propriedade, o poder de requisição, desapropriação, enfim, tudo que estiver no artigo 5º vinculado à propriedade, a gente vai tratar na aula de hoje para esgotar esse tema propriedade dentro do artigo 5º da Constituição da República de 1978, belezinha? Vamos lá? E lembrando, o estudo é sistematizado, então tudo sobre aspectos constitucionais e administrativos, beleza? Olha só, propriedade, proteção da propriedade está vinculada à livre iniciativa, fundamento da República Federativa e ao fato do Brasil ser um país capitalista. Esse é um ponto super interessante da matéria, porque a gente entende que o Brasil é capitalista basicamente em dois momentos na Constituição. O artigo 1º fala que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é justamente o da livre iniciativa, que as pessoas podem fazer o que bem entender com o seu capital, desde que valorizem, deem valor à mão de obra, ao trabalho, e deem à propriedade a sua respectiva função social. Esses são dois parâmetros super importantes que vinculam a propriedade como um direito, uma proteção de caráter relativo e indicam que o Brasil é um país capitalista. Isso é fundamental, é super importante a gente entender, porque quer queira, quer não, você goste disso ou não, o Brasil é um país capitalista e não tem como a gente fugir disso, a não ser que a gente faça uma nova Constituição. Quando a gente fala em proteção da propriedade, isso tem uma vinculação muito próxima, muito íntima com a ideia de livre iniciativa. O fundamento da República, essa base republicana do Estado brasileiro, permite que com a sua propriedade você faça o que você bem entender. Isso mostra, portanto, que você pode agir. Você pode fazer, você pode ir atrás daquilo que você quer, né? Aquela ideia de sonho americano. Não é bem assim no Brasil, porque no Brasil a gente possui diversas limitações ao direito de propriedade, de formas até policialescas, né? O poder de polícia da administração, ele incide muito sobre a propriedade. Quer ver? Ó, quando a gente fala em fiscalização imobiliária, a gente está falando justamente da fiscalização da sua casa, né? Saber se ela está com o recuo necessário para a rua, se ela serve a função social, ou seja, se essa casa não está sendo utilizada para a prática de crimes ou alguma ilegalidade que possa prejudicar a coletividade. Isso é poder de polícia da administração, fiscalizando a propriedade. Não só o imóvel, mas você tem poder de polícia fiscalizando móveis, os veículos que transitam pelas ruas, tudo isso limita o teu direito de usufruir da propriedade. Trata-se de um direito individual e relativo. Por que individual? Porque quando a Constituição fala no artigo 5º sobre a proteção da propriedade, ela está falando da propriedade do indivíduo, não da propriedade coletiva como o ambiente. O ambiente é uma propriedade difusa, na verdade, mas não uma propriedade coletiva como a ideia de um valor vinculado a uma categoria profissional. Não é essa. Não é esse o foco do artigo 5º. Aqui o artigo 5º está trabalhando justamente com direitos individuais. E aqui a tutela da propriedade é de caráter individual. Existe propriedade coletiva? Existe proteção para a propriedade coletiva? Sim, lógico que existe. Para a propriedade coletiva, assim como para a propriedade difusa. Exemplo da propriedade difusa, o ambiente. Da propriedade coletiva, a propriedade de um determinado grupo, associados de um clube, por exemplo. Aquele clube pertence a um pouquinho, pertence a uma fração dele, pertence a cada um dos associados. Um condomínio, você tem uma propriedade coletiva aí, né? A gente estuda pelo direito civil a composse. O que é a composse? É uma posse exercida simultaneamente por mais de uma pessoa. Existe a copropriedade, que é justamente a ideia de uma propriedade coletiva, tá? E a Constituição tutela tudo isso. Agora, no artigo 5º eu tenho a tutela individual do patrimônio. E essa tutela da propriedade individual, ela pode ser tanto da propriedade material como da propriedade imaterial, as duas coisas, tá? E aqui já vale uma anotação.
Deixa o cabeça abrir uma tela branca aqui. Cadê a tela branca? Achei. Então, olha só. Quando a gente fala de propriedade, tutela da propriedade, nesse caso a gente está falando da tutela da propriedade individual e coletiva também, porque o artigo 5º fala de direitos individuais e coletivos. Você tem aqui a propriedade, que ela pode ser material e ela pode ser imaterial. Imaterial, por exemplo, uma ideia. Cabeça, uma ideia. Aqui, ó, meu amigão. Cabeça, ideia é uma paroxítona terminada em ditongo. E aí não vai mais acento. Ah, tá ligado no novo acordo ortográfico brasileiro, né? Verdade. As palavras paroxítonas terminadas em ditongo não levam mais acento, né? Na verdade, as palavras terminadas em ditongo, que antigamente eram acentuadas, agora não são mais. Outro exemplo é assembleia, né? Que não tem mais o acento agudo. Achei que ficou mais feio ainda o português, né? Agora ficou ideia. Ideia. Vamos lá. Propriedade material, uma ideia. Outro exemplo de propriedade material, um software. Um programa de computador, né? Um aplicativo de celular, um app, tudo isso são propriedades imateriais, diferente da propriedade material. O que eu tenho aqui como propriedade material? Imóvel, o móvel, semoventes. Cabeça, o que é isso aí? Semovente? Que barulhinho que é esse? Da vaquinha, né? Então, a vaquinha é um semovente, é propriedade material, beleza? Sussa, isso aqui a Constituição tutela como propriedade individual e coletiva. Individual e coletivo. Cabeça tinha falado no início já que não era, que era só individual, mas aí que deu start, né? Que o artigo 5º é direitos individuais e coletivos. Então a propriedade coletiva aqui também está tutelada. O que não está tutelado é a propriedade difusa. Por exemplo, a garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado, o direito de propriedade sobre o ambiente. Isso aí é difuso. Eu não tenho destinatários determinados, por isso que eu chamo de difuso. Pertence a todo mundo e aí existe uma outra seção da Constituição que vai lá e tutela a proteção ambiental. Mas quando a gente fala de direito de propriedade, eu estou falando de propriedade material e de propriedade imaterial. Posso ter aqui imóvel, móvel, semovente, imaterial, uma ideia, um software, um aplicativo. E isso é tutelado do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, beleza? Sussa, tranquilos, meu amigão? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso slide e vamos continuar a nossa aula sobre garantia fundamental da propriedade prevista no artigo 5º da Constituição Federal. Olha lá, o que a gente vai trabalhar agora aqui? Deixa eu terminar de apagar essa rabiscaiada que o cabeça fez, né? É garantida como princípio fundamental da ordem econômica. O Brasil tem uma parte no Brasil tem uma parte da Constituição que fala justamente da ordem econômica, ou seja, regras constitucionais aplicadas à economia. Então, quando a gente fala da ordem econômica, é extremamente importante a gente lembrar desse artigo aqui, ó, artigo 170 da Constituição Federal. O artigo 170 trata das regras mais básicas sobre a economia no Brasil. Dentre elas, a gente tem a propriedade, a livre iniciativa, a valorização social do trabalho. Tudo isso faz parte aqui de princípios que regem a economia brasileira. No artigo 170, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, a gente encontra o seguinte dispositivo: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 2, propriedade privada. Olha que bacana isso. A economia vai ter que necessariamente respeitar o trabalho humano. Isso é uma questão de dignidade da pessoa humana, é vinculado ao fundamento republicano de dignidade da pessoa humana. A economia respeitará a livre iniciativa. Você vai poder usar a sua propriedade para muito bem trabalhar e produzir aquilo que você quer. Conforme os ditames da justiça social, não haverá exploração, a escravidão ou tratamento inadequado, indigno para trabalhadores ou quem quer que seja vinculado a algum empregador, vinculado a alguma indústria ou fazenda, ou seja o que for, né? Mas
diante de tudo isso, eu vou respeitar a propriedade privada. Isso quer dizer que a propriedade privada só será tutelada se ela atender a essas regras iniciais aqui da justiça social, da dignidade da pessoa humana, da valorização social do trabalho, tá? A propriedade já foi considerada um dos mais importantes direitos fundamentais do liberalismo. Na Idade Média, ela tinha status de direito absoluto. Olha que coisa interessante isso, né? Hoje, no Brasil, a propriedade é um direito relativo. Por que eu posso te falar que no Brasil a propriedade é um direito relativo e que no passado ela foi um direito absoluto? Olha só. Propriedade como direito absoluto. Propriedade como direito absoluto. Isso aqui é coisa da Idade Média. O Estado não interferia na propriedade. Muito menos o particular. Esse conceito de propriedade, que era de uma tutela, de uma proteção absoluta, ele é extremamente interessante. Se a gente fizer um pequeno estudo da história do mundo, a gente vai identificar a propriedade como uma verdadeira barreira contra interesses externos e diferentes daquele que é o proprietário da terra, do proprietário da área, né? Esse conceito da Idade Média... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Então, eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Quero convidar vocês a conhecer a nossa proposta pedagógica para o concurso da PM Espírito Santo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando 4 cursos, aliás, 2 cursos, um para o cargo de soldado, um para o cargo de oficial, todos os cursos super atualizados, ponto a ponto do edital, super competitivo. Professor, qual que é o valor do investimento? O valor do investimento, apenas 10 parcelas de R$ 25. Você terá 75 dias de acesso e poderá assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Pode ter certeza que é uma grande aquisição, é um grande investimento. Vem conosco, vem estudar aqui na Lá Concursos. Professor, eu quero saber de mais informações, né? Então, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando aí uma lista de transmissão exclusiva da PM Espírito Santo, né? Nós queremos fazer alguns aulões ao vivo de revisão, tá? Então, se você quiser participar dessa lista, não paga nada, informações, dicas, exercícios e assim por diante. Nós temos aqui o DDD 65997199373, que você vai participar dessa nossa lista de transmissão e você vai ficar super atualizado aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, convido vocês a se matricularem no nosso curso online completo, ponto a ponto do edital, super atualizado da Lá Concurso. Um forte abraço, eu espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.